pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado de hoje, ele é mestre em administração com mais de 3 décadas de experiência, com 26 negócios, com mais de 28 sócios. Uma frase o resume: ande certo e conte comigo. Ele é empresário, empreendedor e professor. Está conosco hoje o CEO do Grupo J. Pinto e autor do livro Melhor Sócio do Brasil, Ibne Pinto e Silva. Ibne, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. Ou diria melhor, seja bem-vindo, sócio. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz. Acho que é uma honra estar aqui para bater um papo no podcast Escola do Varejo. Começar parabenizando vocês pela iniciativa, porque conversar sobre o varejo, aprender sobre o varejo, trocar experiência sobre o varejo, vai fazer com que a gente tenha não só uma cidade mais pujante, porque a troca de informações vai fazer com que a gente possa ter um varejo melhor, mais eficiente, mais voltado para o futuro. Não só na nossa cidade, vocês dão oportunidade para pessoas de qualquer lugar do mundo terem acesso a informações privilegiadas. Então, é uma honra estar aqui para compartilhar e para aprender um pouco com vocês também nesses momentos que estaremos juntos. Muito obrigado, Ibne. Primeiro, assim, nós agradecemos, sabemos da sua agenda apertada, e nós decidimos exatamente, acredito que a palavra é prestigiado. É uma honra em tê-lo aqui conosco. Ibne, a pergunta que algumas pessoas fizeram hoje no direct é: o que levou à criação do melhor sócio do Brasil? Bom, acho que, em primeiro lugar, antes da criação do melhor sócio do Brasil, acho que tem uma trajetória empreendedora que me vincula muito à universidade. Eu fui professor da Universidade Estadual de Alagoas por mais de 20 anos e acho que a academia leva a gente a enxergar novos horizontes, né? Aquela constante troca daquelas mentes que estão ali com os hormônios aflorados e ansiosos. Então, acho que a troca de informações sempre estar com muita gente jovem me fez despertar e enxergar muitos talentos dentro da universidade e a vontade de um professor de querer contribuir para que aquelas pessoas não tivessem os seus sonhos e as suas energias desperdiçadas. E eu comecei a enxergar uma complementaridade entre o professor e os alunos. A partir daí, nós fomos criando vínculos sem nenhum planejamento prévio de que era aquilo que eu queria fazer, mas eu enxerguei, na hora de expandir meus negócios, eu enxerguei que as melhores pessoas que poderiam ser complementares para o desenvolvimento e a expansão dos meus negócios foram, no primeiro momento, meus alunos. Então, a partir dessa experiência com os alunos, nós fomos, de forma empírica, criando uma metodologia que, entre aspas, quebra muito dos mitos que nós temos dentro da nossa sociedade, dentro de muitos outros lugares que eu conheço, até, eu vou dizer, quase, eu não vou dizer dentro de casa, porque meu pai já tinha um pouco dessa visão. Meu pai teve sociedade, mas sociedade familiar, com o irmão, com a cunhada, então, mas de uma forma muito restrita. Mas isso aí foi se tornando uma coisa muito natural para mim. Enquanto a literatura, enquanto muitas outras pessoas, a gente vê na história americana o self-made man, ou seja, as pessoas que se fizeram sozinhos, né? Homens e mulheres de negócios
que desenvolveram uma carreira solo e tiveram muito sucesso, e eu enxergando um mundo diferente. Então, a partir de uma iniciativa da FDS, né? FDS Coworking, que é a fábrica de sonhos, que ela é capitaneada pelo Daniel Rocha, ele tinha uma turma de networking, né? E ao final do ano, a turma resolveu homenagear alguns empresários da cidade como empresários que eram referência, que eram benchmark para eles, e eu fui um desses empresários escolhidos. No final, o Daniel nos ofereceu uma mentoria de um coach, e nós marcamos encontros semanais para decidir, pensar. A gente chegou na conclusão que Arapiraca tinha dado muito para cada uma daquelas pessoas ali. E nós fomos buscar de que forma a gente pode retribuir com a nossa cidade para tudo que ela nos deu. E a gente disse, nós vamos deixar um legado. E dentro das nossas conversas, escolhemos como legado a minha experiência de vida, de que a gente pudesse transformar tudo aquilo que eu conquistei, né, empresarialmente em algo que pudesse ser replicado. Algo que se disse, Ibne, você teve sucesso construindo negócio de sociedade. E como é que faz isso? Não sei. Como é que faz? Não sei, não sei responder. E a gente começou a se perguntar, como é que aconteceu isso? E aí nós juntos começamos a estudar para transformar isso numa metodologia científica, e ao final nós saímos com um produto chamado Melhor Sócio do Brasil, que é uma metodologia que ela é baseada em 4 pilares, que esses pilares nós acreditamos que, se eles forem observados, cumpridos e seguidos, nós podemos contribuir de forma relevante para que as empresas tenham mais sucesso, mais efetividade e uma maior longevidade, que acho que a gente busca dentro dos nossos negócios, fundamentalmente é a longevidade, que os negócios se perpetuem. Inicialmente a gente pode... que qualquer empresário, ele sempre imagina que o seu filho, que alguma pessoa do seu sangue, da sua família, possa continuar a tocar o seu negócio a partir do momento em que você já não tenha a energia, a garra, a vontade de ser o propulsor, de capitanear o seu negócio. Mas eu digo que é lógico que eu também passo por isso, mas que, entre aspas, eu fui curado dessa doença de dizer, eu digo, acima de um aspecto apenas pessoal, que seja uma pessoa sanguínea, nós temos na empresa um papel social, né? Então, é muito importante dizer, não importa se é uma pessoa da sua família, se é seu filho, seu sobrinho, ou seu neto, quem vai conduzir, ou uma pessoa que você, eu não vou chamar de estranho, porque um sócio jamais é um estranho, uma pessoa que você conheceu ao longo da vida e que vai poder dar continuidade a um trabalho que você iniciou e vai, inclusive, fazer com que ele seja potencializado ou, no nosso sonho, exponencializado, para que a gente tenha a perpetuação do negócio. O negócio, como eu falei,
tem um papel social, tem a geração de emprego, tem uma contribuição, tem um valor gerado para a sociedade, porque os negócios, eles só têm uma solução de continuidade se ele gerar valor para alguém, porque senão você não vai comprar o produto ou o serviço que ali está sendo oferecido se você não enxerga valor nele. Você vai lá e vai optar por um outro serviço, um outro produto, que muitas vezes a gente tem visto no mundo moderno, que não é nem necessariamente trocar você por um produto similar. Às vezes é um modus vivendo diferente e que você tem nessas outras pessoas, eu digo que uma capacidade muito forte de ter um olhar diferente e um olhar de uma percepção mais rápida das mudanças que estão acontecendo na sociedade e no seu modo de vida, que o modo de vida da sociedade, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, é dizer, olha, hoje as companhias mundiais de fabricação de bebida alcoólica estão repensando seu negócio. Sapato aí. Abaixa um pouquinho a temperatura do... Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, as companhias mundiais que fabricam, que têm a sua base de negócio na bebida alcoólica, estão repensando o seu negócio, porque o consumo de alguém hoje que está com 50, 60 anos, o consumo de bebida alcoólica dessa pessoa durante a sua vida é infinitamente maior do que o consumo durante a vida de um jovem que tem hoje 15 ou 18 ou 20 anos. Ele tem um consumo bem menor. E isso está eu digo, jamais, há 10 anos atrás, jamais pensaria que as vinícolas estão pensando em produzir, não, já produzem o vinho sem álcool. Então, você dizer, o vinho sem álcool é algo inimaginável para a minha geração, e hoje, ou eles repensam isso, ou daqui a pouco vão perder o seu público, vão perder o seu consumo. Então, em cada um dos negócios, nós temos, hoje mais do que nunca, que diariamente pensar como vai ser o comportamento do consumidor no futuro e dar os primeiros passos para que a gente esteja adaptado, né? Diz, olha, Darwin já dizia que quem vai sobreviver não é o mais forte, é aquele que vai se adaptar com mais velocidade à mudança. E é isso, eu acho que os sócios, eles contribuem fortemente para isso. Como eu sou um defensor pleno de que a gente deve incentivar o negócio em sociedade, eu quero dizer que quando a gente quando a sociedade é apenas familiar, quando a gente prepara um negócio para que o nosso filho vá nos substituir dentro do negócio, vai ser muito natural que o filho, ele desde cedo, ele ficou acostumado a ter uma visão muito parecida com o pai. E isso pode ser perigoso, porque a gente hoje precisa de um olhar diferente, de uma visão diferente, de um ponto de vista diferente, para que a gente possa enxergar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Vou dar um exemplo aqui agora.
vocês dois que estão aí desse lado da bancada não sabem ou não conseguem enxergar que a gente tem 2 belos exemplares de livros aqui. Eu consigo enxergar que o conjunto que está aqui dentro dessa sala, ele tem mais elementos. Quando nós juntamos pontos de vista diferentes, nós conseguimos enxergar um conjunto de elementos maior do que só eu que estou olhando aqui dessa cadeira, ou só vocês que estão olhando desse lado aí. Por isso que eu digo que os sócios, eles vão servir muito para isso, para que a gente possa ter o olhar 360 graus, que a gente possa ter uma mais visão de futuro e tomar as decisões corretas no momento certo para que a gente tenha a longevidade dentro da nossa carreira empresarial, que a nossa empresa termina sendo muito parte da nossa vida, né? A gente sabe que o empresário, ele termina, entre aspas, confundindo até a sua vida pessoal com a sua vida empresarial. A gente sabe quantos exemplos que a gente tem de pessoas que têm uma dedicação tão intensa ao negócio que até, vou dizer que não conseguem ter o equilíbrio suficiente para a sua vida pessoal. Então, eu digo que o sócio também é um fator de equilíbrio na vida da gente, né? Quer dizer, nem tudo eu posso fazer, nem tudo eu devo fazer, até porque eu não sou bom em tudo. Se eu não sou bom em tudo, eu vou buscar alguém que seja bom para fazer determinadas atividades ou cumprir determinados objetivos que eu não tenho a mesma habilidade. Como eu sou um apaixonado por futebol, né? Conversávamos sobre a minha paixão pelo gigante alvinegro, pelo Asa de Arapiraca, eu sempre também gosto de fazer essa correlação da empresa com o futebol. Dizer, olha, dentro do nosso negócio, se a gente só tiver craque, centroavante e meio-campista habilidoso, é como um time de futebol. Se eu botar eu vou contratar só craque. Eu vou ter 11 Neymars dentro do meu campo. Isso não vai dar certo, pô. Eu preciso de pessoas complementares. Eu preciso de zagueiro, eu preciso de goleiro, eu preciso de meio campo, preciso de alguém que faça gol. Então, dentro da empresa também deve acontecer isso. E aí o meu recado é para muito cuidado quando você vai procurar um sócio, para você não procurar um sócio com as mesmas características suas. Procure sócios que tenham características complementares à sua. Se você é muito zagueiro, procure um centroavante. Se você é o cara comercial, centroavante, que faz gol, bicho, cuidado, vai lá, procura alguém para ser teu sócio. Não outro cara para fazer gol, mas outro cara para não deixar a tua empresa levar gol, para segurar, para cuidar de gestão, de contabilidade, de controle, de números, que aí você vai, com certeza, ter uma empresa de sucesso. Ibni, são 34 anos de experiência, mais de 28 negócios bem-sucedidos. Na sua visão, como você define uma sociedade de negócios bem-sucedida? Primeiro eu quero dizer que 28 negócios bem-sucedidos também passaram mais de 28 negócios mal-sucedidos. A gente não acerta sempre, né? A gente não acerta sempre. Às vezes, inclusive, isso no caminho de chegar à metodologia, você comete erros que depois você vai consertando durante sua vida. E esse caminho de sucesso, da busca por fazer melhor, por fazer diferente, por entregar mais,
eu acho que é o grande segredo do negócio. Eu acho que a gente sempre deve buscar, e aí eu volto sempre à palavra equilíbrio, para dizer, eu preciso, e nas minhas relações com qualquer empresa, com qualquer negócio, eu sempre tenho que entregar um pouco a mais do que o que eu recebo. Porque as organizações, elas precisam sempre de ter uma reserva de energia, seja energia financeira, seja energia de equipamento, ela precisa, seja uma energia de carteira de cliente. Eu digo, existem muitas energias envolvidas dentro de uma organização e que a gente sempre tente entregar mais do que o que recebe. No dia em que você descobrir que você está recebendo mais do que entrega às organizações, isso eu digo que é um alerta, e tente reverter a situação antes de você contribuir para que aquela organização não sobreviva. A organização vai sempre precisar de ter uma relação positiva, mas jamais uma relação que eu digo que seja desequilibrada. Tem que ter um equilíbrio com um viés de positividade para as organizações. Eu estava observando aqui, você é sócio dos mais diversos segmentos. Eu linkei alguns. Combustíveis já, você é CEO do grupo J. Pinto, e eu já até perguntei, o diferencial, um dos seus sócios, Carlinhos, até um abraço, Carlinhos, ele disse, nós somos o melhor grupo de combustível. Então você tem combustíveis, gás, baterias automotivas, mercado imobiliário, laboratório clínico e revenda de pneus. São diversos nichos com diversos sócios. Como conseguir exatamente otimizar tempo e gestão? A primeira coisa, eu quero referenciar, para mim, entre aspas, o pai da administração, que é Peter Drucker, que ele afirmava, né? Não afirma mais, mas ele afirmava que não existem países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Existem países bem administrados ou mal administrados. Então, para mim, o sucesso de qualquer empreendimento, não importa a área que você esteja atuando, é a gestão. Então, se você tem um negócio de saúde, se você tem um negócio de varejo, se você tem uma clínica veterinária, se você tem um posto de gasolina, ou se você tem uma distribuidora de baterias, ou uma construtora no mercado imobiliário, mas o que está acima de tudo é a gestão. Não só a gestão ser eficiente, como ser eficaz. Eficiente quando a gente olha para dentro do negócio, e eficaz quando você enxerga fora, enxergar o seu cliente, enxergar o governo. Você tem que enxergar a movimentação de cada um dos seus stakeholders, para que a partir das mudanças de comportamento deles, você possa se adaptar e fazer a boa gestão do seu negócio. Então, para mim, não existe um segredo de estar o segredo não existe, não. O segredo de estar nos mais diversos segmentos é gestão empresarial. Se você tiver gestão empresarial dentro do seu negócio, acredito que você vai ter um negócio de sucesso. É lógico que a gente está aí num mundo muito dinâmico, um mundo onde as mudanças estão ocorrendo de forma assustadora, mas mesmo assim cabe a cada um de nós mudar para que esse impacto não apenas seja o menor possível negativamente, mas que na hora
de surfar a onda, nós tenhamos o melhor impacto possível, positivamente, quando a onda for positiva. E quando nós tivermos uma economia sendo maltratada pelo governo, por exemplo, que a gente possa, de alguma forma, minimizar esses impactos dentro de cada um dos negócios. Eu sempre gosto, Luiz, de usar Pareto. Pareto é aquele cara que diz, tudo na sua vida é 80-20. Então, quando você... É assustador. Pode parar para pensar. Você normalmente, você vai gastar 80% das suas energias em 20% dos seus clientes. E 20% dos seus clientes devem gerar 80% da sua receita. E o contrário também é real. 20% dos seus... 80% dos seus clientes vão gerar 20% da sua receita. Então, você tem que ficar atento em realmente ter o equilíbrio disso aí, de dizer, olha, eu tenho que gastar 80% da minha energia em 20% dos meus clientes. Porque sempre eu digo, existe um erro de colocação quando as pessoas dizem, olha, todo mundo deve ser tratado igual. Não. Para mim, todo mundo tem que ser tratado diferente. Porque as pessoas são diferentes. Então, como é que eu vou tratar igual uma pessoa que gosta, que é apaixonado por futebol, e o outro que é apaixonado por bicicleta? Eu não posso tratar esse cliente da mesma forma. Então, eu vou ter um gosto, eu vou ter um consumo diferente desses clientes e eu devo oferecer produtos e serviços diferenciados para esse cliente de acordo com o seu hábito de consumo. Então, em tudo na vida da gente, eu digo, usa Pareto. Tenta deixar 80%, 20%, ou eu digo, todas as vezes que você for começar, começa com 50-50. Comece 50-50. A gente vai fazer alguma coisa, comece 50-50. Depois você vai fazer os seus ajustes e fica nesse intervalo. Não passa de Pareto. Nunca faça nada 90-10. É muito perigoso, porque o desequilíbrio vai estar muito grande. Então, tem cuidado quando você ultrapassa os parâmetros de Pareto. Então, na sociedade, não seja tudo uma coisa, por mais que você seja o comercial, você tem que ter, deixa lá, bicho. Se você não tem a mesma habilidade para o administrativo, financeiro, contábil, jurídico, a gente tem um país aí que o imbróglio tributário é tão grande que nenhum empreendedor ele pode deixar de ter algum conhecimento da área tributária. E nem o contrário. Então, você, por mais que você seja um cara de retaguarda, tira 20% do seu tempo para se dedicar a desenvolver as suas habilidades comerciais. Então, acho que... E isso os sócios complementam, né? Então, se eu tenho um sócio que tem uma tendência maior, eu posso equilibrar com outro sócio. E aí a gente juntos poder ter mais força e chegar mais longe. Eu reitero a minha frase, dizer que o sócio é uma pessoa que pode te levar a lugares que você jamais chegaria sozinho. Excelente. Excelente. Oi, Ibni. Estamos aqui com o Ibni Pinto e Silva, CEO do Grupo J. Pinto e autor do livro O Melhor Sócio do Brasil. Ibni, eu gostaria de saber do melhor sócio do Brasil. Quais são os principais benefícios de formar uma sociedade de negócios, na sua visão? Bom, o primeiro é esse, é dizer, para mim o sócio é alguém que pode levar a lugares que você jamais chegaria sozinho.
O segundo é a complementaridade, porque um sócio, às vezes um sócio gosta mais de trabalhar de noite ou trabalhar de dia, e aí você pode complementar dessa forma, por exemplo, mas acima de tudo é que você por terem pontos de vista diferentes, você pode ter muito mais assertividade nas decisões. E é uma união de forças. A física já nos explica isso, de que se eu tenho duas forças que estão direcionadas para o mesmo ponto, elas podem ter capacidade de fazer coisas que as duas forças aplicadas de forma isolada não conseguiriam. Existe um termo chamado sinergia. Então, tudo que é sinérgico, eu posso colocá-los em conjunto e eu ter um resultado acima daquele que a matemática diz que 2 mais 2 são 4, mais que 2 mais 2, eu vou dizer, se nós dois tentarmos empurrar um caminhão, provavelmente nossa força não é suficiente. Mas se nós juntarmos 5 pessoas com a mesma força, nós vamos conseguir levar um caminhão de um local a outro, coisa que jamais nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Então, para mim, esse é o grande ganho da sociedade, é você ter pessoas que têm conhecimentos diferentes, que têm informações diferentes, unidas em torno de um objetivo comum. Que o objetivo comum, normalmente, nós temos empresas que são, eu vou dizer, no nosso mundo normal dos negócios, empresas que buscam o lucro, mas um lucro que seja também aliado a um papel social que garante a longevidade do negócio. O grande objetivo é que os negócios se perpetuem, porque as pessoas vão continuar a enxergar valor e vão continuar a consumir os seus produtos e os seus serviços. Um exemplo é nós dois. Existem 2 lados do Biru aqui. Eu, força de vendas, comercial. Luiz, setor de compras. Então, quando nós fomos criar você falando isso, você descreveu vividamente exatamente o que nós vivemos. E você descreveu todos os percalços que uma sociedade passa. Nós já tivemos discussões, nós já tivemos alegrias, nós já tivemos aborrecimento, porém, nós já tivemos entendimento. E a gente começou a observar, quando nós fizemos esse projeto chamado Escola do Varejo, as dificuldades que nós sentimos. Então, 2 lados do Birões, pensamentos opostos. Aí chegou um ponto que a gente disse, olha, a gente pode transformar, acredito que sua definição perfeitamente, a gente pode transformar nossas forças nessa sinergia. Então, como é que 2 lados de Birões opostos conseguiram como se chama, complementar, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? Começamos, erramos, acertamos, e após quase 7 meses, a Escola do Varejo está aqui e está hoje com o Ibne Pinto e Silva, CEO do Grupo J. Pinto e autor do melhor livro, melhor sócio do Brasil. Mas eu acho que eu vou parabenizar vocês pela... Não sei se foi uma decisão planejada ou se foi intuitiva, mas o objetivo de qualquer negócio é eu compro bem e eu vendo bem. E normalmente não é a mesma pessoa que consegue comprar bem e vender bem. E aí é isso que eu acredito que a complementaridade dos sócios faça isso, faça com que a empresa elas atue bem dos 2 lados, tanto na compra quanto na venda. Eu acho que a Escola do Varejo deve nos trazer mais uma prova de que a sociedade vai levar você a resultados que você jamais conseguiria sozinho. Porque provavelmente você iria vender bem, mas lá a sua compra não estaria sendo tão eficiente e tão eficaz quanto ela pode ser com o sócio.
Ibne, existe um grande paradigma entre sociedades que a maioria das pessoas comentam, que ter sociedade é muito complexo, um concorda com a situação, outro não. Na visão de o melhor sócio do Brasil, que é você, e do seu livro, que eu acredito que tem um pouco, pelo um breve resumo que a gente viu, que a moça mandou para nós. Por sinal, só uma coisa, o pessoal está conosco aqui, Rebeca, primeiro, Rebeca, nós queremos, em nome da Escola do Varejo, agradecer assim, você foi muito solícita e nos ajudou e tem nos ajudado muito durante essa entrevista, tá? Nada mais justo do que reconhecer. Realmente. Ela mandou um pouco do esboço do livro, um resumo, basicamente. Como gerenciar conflitos dentro de uma sociedade, na sua visão? Para mim, os conflitos, eles são muito bem-vindos dentro da sociedade. Porque os conflitos vêm daquela visão diferente, de dizer... Eu gosto muito de usar o exemplo de que muitas vezes nós estamos diante de uma decisão de investimento. E a decisão de investimento, até pela complementaridade dos sócios, você sempre tem um sócio mais agressivo, mais disposto a investir, mais propenso a tomar riscos, e tem um outro sócio que é mais conservador, que diz, não vamos arriscar tanto assim. E aí eu digo, na hora que você vai adquirir um veículo, é muito normal que um dos sócios diga, a gente vai comprar, vai financiar e vai conseguir pagar, e o outro vai dizer, não é melhor a gente alugar num primeiro momento, e se a coisa for funcionando e a gente tiver trabalho para o carro todos os dias, a gente vai e depois faz uma compra? E qual das decisões está certa? As duas decisões podem estar certas. E isso, eu vou dizer que é salutar, porque ele coloca na mesa novas possibilidades. O grande problema é quando esse conflito se transforma num confronto. Quando eu digo, para eu fazer valer, muitas vezes até pela vaidade, eu digo, olhe, empresários, todos os dias digam, Senhor, afasta de mim essa vaidade, porque até pela vaidade, muitas vezes eu quero tomar uma decisão de eu aparecer mais bonito na fita. Então, essas duas visões diferentes, elas têm um risco dentro da sociedade, que é a pessoa dizer, ao invés de eu pensar com o espírito de sociedade, com o espírito de sócio, e dizer, vamos estudar a minha visão de hoje e como eu enxergo que a gente deve tomar a decisão, e vamos estudar a decisão, a proposta de tomar a decisão do meu sócio, colocando os pontos positivos, os pontos negativos. E muitas vezes a gente está emocionalmente envolvido em uma situação que eu sou levado a dizer, eu vou querer desmerecer a proposta do meu sócio para poder a minha valer, para poder fazer valer a minha proposição. E às vezes eu esqueço, através da vaidade, de que a melhor decisão é a que deve ser tomada. Não importa se ela partiu de mim, se ela partiu do meu sócio, mas é aquilo que vai gerar maior benefício para a minha empresa e para a minha organização. Como existe um processo natural de desgaste nos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, a química já nos ensina que todos os objetos, eles passam por um processo de degeneração. Tem um processo na química chamado entropia, que é o desgaste que vai acontecendo com todos os materiais, o ferro enferruja, né? Então, tudo tem desgaste.
E os nossos relacionamentos têm desgaste. E para que para que a gente possa ter o processo inverso, chamado negentropia, ou a negação da entropia, um dos 4 pilares da metodologia do Melhor Sócio do Brasil é o padrinho. Ele foi inspirado na Igreja Católica, que a gente tem padrinho em 2 situações, né? Quando a gente é batizado, a gente recebe um padrinho que deve conduzir e nos orientar na nossa vida espiritual. E quando casamos, também convidamos padrinhos que deveriam ter um papel de orientar o casal e conduzir os seus relacionamentos. E eu enxerguei que os sócios também precisam do padrinho. O padrinho, é uma pessoa que deve ter respeito, admiração e confiança dos sócios. E, aliado a isso, a gente deve buscar... Isso é fundamental, os sócios não devem abrir mão quando forem escolher um padrinho. E, além disso, é desejável de que ele também tenha conhecimentos de gestão e do seu negócio, de forma a contribuir em uma outra ferramenta que a gente vai discorrer daqui a pouco, que é a AGM, onde o padrinho também tem um papel dentro da AGM. Então, basicamente, a função primordial do padrinho é fazer com que os sócios não transformem os seus conflitos em confrontos. Que o confronto é mau, o confronto não é desejável, o confronto só vai levar a organização para ter problemas no seu desempenho e consequentemente, não vai enfraquecer e até fazê-la morrer se os sócios partirem para a situação de confronto. Então, a solução para isso é: escolham um padrinho para que ele possa, nos momentos de desgaste na relação dos sócios, vocês possam se aconselhar, e vocês também têm que assumir um compromisso com ele, que dizer, no momento que nós tivermos qualquer tipo de conflito que esteja numa situação de que eu não chegue num consenso de forma alguma sobre a tomada de decisão, eu vou chamar o padrinho para que ele possa, entre aspas, ter o voto de Minerva e dizer: se eu tenho um posicionamento, o meu sócio tem outro, e um não consegue convencer o outro de qual a melhor solução, que vocês convidem um padrinho. E aí o padrinho, o desejável é que o padrinho seja uma pessoa bastante presente na vida pessoal e na vida organizacional, mas quando não, vocês podem contratar um consultor, um coach, um treinador, para que ele possa fazer o papel do padrinho em alguns casos pontuais, mas que eu tenho certeza que um dia todos nós precisamos do padrinho. Acho que a gente sempre tem um momento em que eu tenho uma raiva danada do meu sócio, porque o que ele fez hoje. Mas muitas vezes, quando eu paro, quando eu vou para casa, durmo, no outro dia eu volto e dizer: rapaz, não é que o sócio estava certo, e no dia anterior eu achava que ele podia ter tomado uma decisão errada. E muitas vezes, quando essa decisão permanece e ele é muito seguro daquilo que está fazendo, às vezes a gente deve recorrer ao padrinho para dizer que quando a gente está muito duro, muito firme em alguma coisa, muitas vezes a gente também está cegando e não está enxergando adequadamente todos os aspectos que deveriam ser colocados na mesa na hora da tomada de decisão. 90%, segundo o IBGE e segundo a fonte de Emanuela Vélez,
né, que é um especialista em RH, diz o seguinte, que as empresas são familiares. Né? Então, subtende-se o seguinte, se elas são familiares, eles têm a sociedade, são sócios. E tem aquela máxima que muitas vezes você coloca uma pessoa da família, muitas vezes porque é da família e não porque muitas vezes tem aptidão ou a competência para tal. Na visão do melhor sócio do Brasil, como administrar essa questão? Para mim, eu digo que eu sou entusiasta da empresa familiar, apesar do risco envolvido nela, né? Mas se a gente tem um risco de estar misturando duas coisas que podem potencializar problemas, que é o racional e o emocional, né? Eu tenho um vínculo emocional com minha família, que é um vínculo místico, né? Não sabe por que é que eu amo tanto meus irmãos, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe até tem justificativo pela gratidão, mas às vezes você vê casos de irmão que foi separado na maternidade, o cara se encontra 20 anos depois e existe uma mística ali, existe algo muito, muito relevante nas relações familiares e ter a empresa familiar, eu digo que a empresa familiar ela tem um papel muito relevante até um determinado momento, até um determinado ponto da empresa ou do negócio. Essa relação familiar ela pode ser de grande valia e pode ajudar no processo de construção de uma empresa. E o que você vê que normalmente acontece é que chega um ponto em que se percebe que as pessoas da família que estão disponíveis para assumir um determinado cargo na empresa, especialmente quando elas têm um crescimento relevante, você não encontra dentro dos membros da família alguém com todas as capacitações necessárias para assumir um determinado posto. E é quando acontece a profissionalização da gestão que a gente tem conhecimento e viu acontecer em diversas empresas no Brasil, né? Você chega a um ponto e diz, tal empresa que é familiar, mas agora ela optou por ter um gestor externo à família e transformou os familiares que participavam da gestão em membros do conselho de administração. Acho que esse é um caminho natural de que as coisas aconteçam. Então, isso é lógico que isso pode causar traumas pela ansiedade, pela vaidade especialmente, né? Que muitas vezes as pessoas criam expectativas, né, de ocupar cargos de gestão, especialmente quando são as empresas familiares, e é um cuidado de você criar expectativa baseado não na sua capacidade de conduzir da forma mais eficaz a empresa da família e mais na vaidade que você tem de estar ali ocupando um lugar que era do seu pai e às vezes o cara tem 5 filhos e aí? Qual vai ser o filho que vai estar realmente, que deve ser escolhido em nome da família, em nome da sociedade para capitanear o negócio a partir do momento escolhido para a sucessão. Às vezes que é um momento que nem é escolhido quando existe algum acontecimento repentino e precisa ser tomada uma decisão. Por isso, eu digo que a primeira palavra do dicionário de qualquer empresário, qualquer empreendedor, deve ser planejamento. Então, quanto mais você planeja, mais você está preparado para os momentos imprevistos, né? Então, o cara está lá no auge do negócio dele, infartou, puf, e agora? Então, é importante mesmo, eu digo, a partir do primeiro dia do negócio, você pensar que aí está
é algo que tem no nosso acordo societário. Existe uma cláusula de que eu não abro mão, é dizer a regra de saída. Então, quais são as regras de saída? Se alguém for sair, o que é que vai acontecer? Muito bom. Eu vi um corte, que na verdade foi uns histórias de um corte também, em que o Daniel da FDS, ele faz uma pergunta a você, e ele faz o seguinte: por que então ler o livro Melhor Sócio do Brasil? Eu sou uma pessoa que sempre tive vontade de manter uma sociedade, porém sou aquela pessoa que sociedade nem de meia. Né? Os antigos dizem isso. Outros dizem assim: rapaz, eu tenho uma sociedade, mas eu tive uma experiência traumática e ruim. O livro Melhor Sócio do Brasil, o trem está certo, porém no trilho errado. Ele consegue colocar esse trem no trilho certo? Sim. Por que ler o livro do Melhor Sócio do Brasil? Para encurtar as distâncias e ter um aprendizado muito mais rápido do que o que eu precisei ter durante os meus 34 anos aí de vida empresarial. Ao longo dos meus 34 anos de vida empresarial, eu aprendi muito com os erros, com os insucessos, com as decepções, e a partir daí fui criando ferramentas para que as pessoas, que os próximos a empreenderem, possam trilhar esse caminho de sucesso sem tanto perrengue, sem tanto sacrifício, de uma forma bem mais leve, que é usando essa metodologia do Melhor Sócio do Brasil. Ou seja, e corroborando com aquilo que você falou, sim, eu acredito que se o trem está começando a pegar o trilho errado, é possível, através da metodologia do Melhor Sócio, colocá-lo novamente na rota correta e termos uma relação saudável e leve entre os sócios, e também tocando uma empresa de sucesso. É isso que a gente pretende com a leitura do livro do Melhor Sócio do Brasil. Ibne, eu e Ricardo somos sócios. Na visão do Melhor Sócio do Brasil, o que não se deve ter numa sociedade? O que não se deve ter numa sociedade? Primeira coisa, eu digo que a sociedade, tudo que a gente não deve ter numa sociedade, a gente também não deve ter nas empresas que não são geridas por sociedade. Mas isso fica mais latente na sociedade. Eu vou dar um exemplo, nunca contrate uma pessoa que você não possa demitir. Então, se eu tenho que ter cuidado quando eu tenho um negócio que ele é somente meu e, entre aspas, eu faço tudo o que eu quiser, da forma que eu quiser, segundo a minha vontade, eu preciso redobrar os cuidados quando isso é em sociedade. Porque eu tenho certeza de que, na hora em que eu trago para a empresa o irmão do meu sócio, meu irmão, o cunhado, ou alguém de relacionamento familiar muito próximo, os riscos de que isso prejudiquem de forma crucial a sociedade são enormes. Então, primeiro não contrate quem você não possa demitir. Então, muito cuidado, que nós temos uma tendência natural. Por quê? Aquelas pessoas que têm laços familiares comigo são as pessoas em que eu mais confio. Eu conheço as pessoas, eu sei que elas são pessoas do bem, eu sei que elas vão ser boas para o negócio. Mas, muitas vezes, eu vou dizer que em todas as relações, sempre existe um momento que eu preciso dizer não. E quando eu vou dizer não a alguém, eu vou dizer não
baseado numa decisão racional, que as organizações, as nossas decisões nas organizações, ela tem que ter como base a razão. O emocional, muitas vezes, ele é aflorado ao ponto de ter uma reação muito negativa. Então, se eu ferir o irmão do meu sócio, eu vou arrumar um problema enorme. Então, eu tenho que ter muito cuidado nessa relação dos sócios com os familiares. Sócios e familiares, a relação é muito mais perigosa, porque ela pode ser muito explosiva. Então, quando eu faço isso dentro da sociedade, o meu risco é exponencial. Quando eu faço no meu negócio sozinho, eu assumo riscos. Mas quando eu faço no meu negócio sociedade, eu tenho que pensar no meu risco e no risco do meu sócio. Então, isso é um risco duplo, que é muito, muito perigoso. Dentro de uma sociedade que tem vários sócios em atividade, como definir as participações de lucro da empresa? Existem diversas formas. Tem que lembrar que existe... Eu digo que em todo negócio, separe o patrimônio do negócio. Primeira coisa é, separa o patrimônio do negócio e o trabalho do lucro. Então, se eu trabalho na organização, eu devo ter um prolabore. Se eu sou sócio, eu tenho um prolabore pelo trabalho que eu desenvolvo. Agora, o resultado do negócio é o lucro que eu vou ter. Então, participação de lucro, o normal é que ele seja proporcional ao investimento de capital da empresa dentro do negócio. Então, se eu invisto mais capital, eu devo ter maior participação no lucro. Agora, dentro do negócio, se eu separo a propriedade do negócio, eu também posso criar regras diferentes. De dizer, olha, a gente vai separar, nós vamos remunerar o capital investido. Então, na hora em que eu remunero o capital investido, eu quebro essa regra. De dizer, a remuneração era pelo... A divisão do lucro era pelo capital investido. Eu vou remunerar o capital investido e nós três vamos ser sócios com participação igual. Porque o risco que a pessoa... eu não tenho dinheiro para botar no negócio. Ricardo tem. Ricardo, a gente vai abrir um negócio, precisa de 100 mil reais. Ricardo tem 80, Luiz tem 20 e Ibne 0. Liso batendo. Mas nós enxergamos que nós somos complementares e nós vamos abrir o mercadinho. Né? Um vai ficar lá no escritório, o outro vai para a compra e o outro vai estar lá atendendo os clientes na vida. Não. Assim que a gente imaginou o negócio. Só que aí eu vou dizer, como fica? Tu vai entrar só com trabalho. Então, a segunda forma, quer dizer, teoricamente, no lucro, o Ricardo ia ter 80, tu ia ter 20 e eu não ia ter nada. Então, eu disse, como é que a gente faz para a gente ser sócio nesse caso? Vamos remunerar o capital, existe uma taxa de juros, normalmente, dentro do meu negócio, a gente tem como o base a Selic mais um spread, né? Porque existe um risco. Então, eu vou botar aqui e eu corro risco. E nós passamos a ter participações iguais. É lógico que conflitos nós vamos ter. Aí depois o Ricardo pega o valor que ele está recebendo como remuneração de capital. Dos 100 ele recebe, vamos lá, R$1.000 por mês. E nós três temos um prolabore de 4 mil. Só que o Ricardo tem uma receita maior, né? Por causa
E aí depois Ricardo troca do carro, aí minha mulher bate em mim e diz: tá vendo, seu sócio? Comprou um carro novo. Vocês não são sócios iguais? Somos. Por que é que ele compra um carro novo e o teu tá velho? Então, são essas coisas que podem acontecer na sociedade que podem complicar. Por isso precisa de regras claras, né? Regras claras, transparência, governança, são palavras que devem acompanhar nosso vocabulário exatamente para que os ruídos da comunicação eles não atinjam as relações societárias. Eu considero que 80% dos problemas que ocorrem entre os sócios e mais, vamos me alongar, em qualquer relacionamento pessoal, eles vêm de um problema de comunicação. Eu tenho uma historinha de relacionamento homem e mulher, né? De marido e esposa. Dizem que em Marte, né? Isso não ocorre no Brasil. A esposa chegou em casa um dia e o cara tá deitado na cama olhando como se estivesse olhando para o nada. Aí ela abre a porta do quarto, o cara nem percebe que ela abriu a porta do quarto, olha e diz: tá estranho. Aí volta, fecha a porta e diz: o que será que aconteceu? Ricardo, tá estranho. E aí ela abre de novo. Aí já abre e diz: diga o que está acontecendo. Por que você está tão estranho? Não estou estranho. Tá. Você tem alguma coisa para me contar? Não estou nada. E por que você está aí olhando para cima? Eu estou aqui pensando como é que a mosca fica ali com as 4 patas pregadas. Como é que ela consegue isso? São visões diferentes e às vezes acontece isso com os sócios, né? Então, quanto mais um relacionamento for emocional, mais os períodos da comunicação podem ser potencializados. Mas com os sócios também tem isso, né? É muito natural que a gente tenha desgaste e por isso falo de que os desgastes, eles também têm uma outra ferramenta, que é um AGM. AGM é uma obrigação mensal que os sócios têm de sentar para conversar sobre os negócios. Nós precisamos, periodicamente, conversar, alinhar os objetivos. Eu digo que toda empresa tem, ou pelo menos deveria ter, o seu, que a gente chama de contrato de resultado. Contrato de resultado não é nada mais, nada menos que um conjunto de KPIs ou de indicadores que devem ser acompanhados de acordo com a importância que os sócios decidem juntos que eles sejam os indicadores mais importantes para serem monitorados dentro do negócio. Então, nessa AGM, a gente sempre tem dentro da metodologia que a gente tem que colocar, que a gente tem que dar uma nota de como está a gestão, o negócio e a satisfação. Dentro da metodologia, a gente despersonaliza a gestão. Não é a minha gestão, é a gestão de todos. Porque às vezes o sócio é dramático e diz: porque esse mês eu não consegui, porque o meu filho estava doente e eu não consegui, então não foi boa a gestão. Não, mas a gestão não é, no negócio em sociedade, a gestão não é individual, a gestão é coletiva. Se um não conseguiu contribuir adequadamente, mas eu tenho que avaliar a gestão como um todo. E não apontar o dedo e dizer que foi você quem, nesse mês, nós não alcançamos os resultados esperados por sua culpa. No momento em que eu aponto o dedo para o sócio, eu crio um desgaste que eu digo que ele é desnecessário. Nunca aponte como segredo, dizer, nunca fale mal do seu sócio, a não ser para ele mesmo ou para o padrinho. O padrinho é a única pessoa que você
pode e até deve falar mal do seu sócio. Falar mal no bom sentido, no sentido de que uma determinada atitude ou um determinado comportamento está desgastando o relacionamento ou está fazendo com que a empresa não tenha os resultados que ela deveria ter por conta disso. Então, eu devo ir lá no meu padrinho, fazer, padrinho, vai lá, conversa com o sócio, porque não dá para ser dessa forma. Então, é apenas a ele que eu posso reclamar ou falar mal do sócio. Oi, Bini, você falou sobre indicadores. Quais são os principais indicadores de desempenho dentro de uma sociedade, na sua visão? Nós não temos indicador de desempenho da sociedade, a gente tem indicador de desempenho do negócio. Nós estamos unindo as nossas forças para fazer a gestão do negócio. Da sociedade, da relação societária, isso vem, que eu não complementei, eu tenho que ter uma nota de gestão, uma nota no negócio e uma nota da minha satisfação dentro do negócio. E o indicador de desempenho, eu vou dizer, é a quantidade de vezes que eu recorro ao meu padrinho para poder ajustar a minha relação societária. No caso, a função de um padrinho, ele é um intermediador. A função do padrinho é não deixar que os conflitos que são salutares para a sociedade se transformem em confrontos. Basicamente essa. Essa é a grande missão do padrinho. Se os sócios estiverem tendo conflito, mas não tiverem confronto, a função do padrinho está bem executada. Eu quero colocar uma farmácia. O Luiz quer colocar um depósito de bebidas. Chegamos no conflito. Aí nós vamos procurar, aí sim a pergunta para você. E essa pergunta, na verdade, eu estou aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, porque foi feita essa pergunta justamente na sua caixa de pergunta. Em que área investir? Ele que é o depósito de bebida, eu digo, Luiz, é melhor para a gente farmácia, porque farmácia o estoque fica lá. Não, mas bebida tem um apelo muito grande. E agora? Que área nós deveríamos investir? Ou de repente, aí vem uma outra pessoa e disse, olha, a minha sugestão, vocês já pensaram nisso? Aí essa pergunta agora eu reitero para você. Que área uma sociedade ela deveria investir? Primeiro, eu digo que invista em algo que você conheça, prioritariamente. Então, dizer, se você tem dúvida entre uma farmácia e um depósito de bebidas, procure saber em qual dos dois segmentos vocês seriam mais eficientes, vocês teriam a maior facilidade de empreender. Você diz, eu vou me identificar mais com qual deles. Por quê? Porque se eu tenho mais conhecimento de um negócio, se eu tenho maior identificação com o negócio, é muito provável em que eu seja percebido pelos clientes como alguém que tem um diferencial a mais dentro do seu negócio. Segundo ponto, estude os mercados. Que por mais que eu goste, que eu tenha conhecimento em um determinado mercado, pode ser que esse mercado não seja um mercado de futuro. Que, como eu penso em que as organizações elas precisam ser longevas, elas devem escolher prioritariamente mercados de futuro. Terceiro, tenha negócios digitais. Então, qual dos dois mercados tem uma maior característica e uma maior tendência de se transformar em um mercado digital? Porque o mundo tende para que a gente que viveu no mundo, eu não, né? Mas meus avós viveram no mundo que era 100% analógico, 0% digital. Eu já
já comecei curso superior em ciência da computação. Então, eu sou de uma geração que começou a transitar no mundo digital. E aí, essa tendência do Pareto de dizer o mundo há pouco tempo ele era 80% digital e 20% analógico. Então, existe uma migração hoje e eu digo que nós temos que nos preparar e nossos negócios têm que se preparar para um mundo que vai ser 80% digital e 20% analógico. Então, na tomada de decisão, pese em como vai caminhar o mercado que você está entrando e qual a sua capacidade de estar dentro daquele mercado, em um mercado digital, onde é muito provável que você vai ter 80% de tecnologia e 20% de tangibilidade dentro do seu negócio. Então, e no mais, se possível, fuja do Oceano Vermelho, né? Fuja daqueles mercados. Quanto mais comoditizado o mercado for, menos a sua chance de ter diferencial no mercado. Então, se possível, se você se enxergar capacidade de estar no mercado de Oceano Azul, busca ele. O sonho do empresário é estar no Oceano Azul quando a tendência nos leva para o Oceano Vermelho, que são mais fáceis de você. Quanto menor as barreiras de entrada no negócio, maior a tendência dele estar no Oceano Vermelho. Luiz, nem farmácia e nem depósito de bebidas. Ibne, eu queria fazer aqui uma dinâmica com você, tá ok? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Que eu tenho curiosidade, né? Você tem mais de 34 anos de experiência em negócio. 28 negócios bem sucedidos. Qual a principal lição você aprendeu nessa trajetória toda do melhor sócio do Brasil? Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, está relacionado ao produto. Sempre trabalhe com produtos de qualidade. Então, procure sempre entregar ao seu cliente um produto com qualidade, de forma a que ele não vá voltar para você para reclamar porque ele quebrou, porque ele deu um problema, porque ele não funciona, etc. E o segundo tenha empatia. Valorize as pessoas. Trate as pessoas como você enxerga que elas gostariam de ser tratadas. Nem sempre é como você gostaria de ser tratado, mas como elas gostariam de ser tratadas. Tenha respeito como um valor inegociável dentro de qualquer atividade que você exerça. E eu digo, quando eu respeito as pessoas, quando eu trato elas da forma que elas gostariam de ser tratadas e tenho um produto de qualidade, para mim esse é o segredo do sucesso. Que lição, hein? Rapaz, são palavras que trazem uma reflexão e eu confesso, eu vejo a hora de ler o livro Melhor Sócio do Brasil. Eu tinha visto quando você lançou no CDL e chegou um momento até que você se emocionou, né? E isso é bom porque isso mostra, primeiro, por mais racional que seja o negócio, mas é um ser humano. E eu acredito que foi assim, além do CDL estar cheio, a gente viu o quanto a gente precisa desses ensinamentos para manter qualquer tipo de sociedade. São ensinamentos, isso é um ponto de vista meu, que se você souber filtrar, você pode adequar até nos seus relacionamentos pessoais, né? Porque observe o que você falou, respeito, transparência, a forma até de falar, né? E realmente é algo que a gente ouve e traz a reflexão. Rapaz, a gente precisa ler e colocar em prática. O que eu digo é o seguinte,
uma das coisas que me deixam feliz na metodologia do Melhor Sócio do Brasil é que, nas minhas reflexões, para todos aqueles que lerem, eles podem se transportar, se adaptar, tanto para aquelas pessoas que têm uma carreira empresarial solo. Eu digo que todas as ferramentas do Melhor Sócio do Brasil, eles devem ser utilizadas também pelos empresários e empreendedores que não têm ou que acham que não têm um negócio em sociedade. Eu afirmo que todas as pessoas têm sócio, mesmo que o seu sócio seja a sua pessoa física versus a sua pessoa jurídica. Porque existem determinados momentos em que as vontades e as necessidades da sua pessoa física não coincidem com as necessidades da sua pessoa jurídica. E você vai ter um dilema de dizer: eu quero abrir mão das minhas vontades de pessoa física em detrimento de atender às necessidades da minha pessoa jurídica, ou eu vou fazer o contrário? Então, a metodologia serve para isso. Inclusive nos relacionamentos pessoais, como eu coloquei, a AGM, que é a avaliação gerencial mensal, ela também tem uma inspiração no movimento que eu participo da Igreja Católica, que são as equipes de Nossa Senhora. Então ela diz: todos os meses você precisa sentar com o seu cônjuge a 3, porque quando você vai discutir isso diretamente, normalmente isso gera atrito. Então tu coloca Cristo aqui, tu coloca Cristo do lado e conversa com Cristo, com o seu cônjuge ouvindo uma conversa que você vai ter com Cristo sobre as oportunidades de melhoria, não só as oportunidades de melhoria, mas também as coisas boas que aconteceram durante o mês no seu relacionamento pessoal. Então, isso também é um exercício para a gente fazer, serve para todo mundo. É um dever de sentar-se. Então, você ter o dever de sentar-se com o seu cônjuge, com a pessoa com quem você se relaciona, para falar o que aconteceu de bom e oportunidades de melhoria que você enxerga, sempre vai ser salutar para isso. Você também, se você conseguir, mesmo que você não tenha sociedade, mas dizer: o que é que vai fazer eu sair desse meu negócio? Porque um dos erros fatais que muitos empreendedores cometem é não sair do negócio na hora correta. Porque, como eu coloquei anteriormente, os negócios vão se deteriorando. Se eu não tiver atitudes e ações para que o negócio se rejuvenesça, ele vai ter uma tendência à morte. E muitas vezes é preciso que eu saia, ou que eu tome a decisão de encerrar aquele negócio, ou mudá-lo de forma radical, especialmente quando a gente vive nesse mundo de transformação digital, um mundo que era analógico, hoje é digital e vai estar cada vez mais digital do que físico. Eu preciso ter, muitas vezes, decisões difíceis, duras e doloridas para tomar, em nome de eu continuar a estar levando a organização da qual eu participo para a longevidade. É só a gente pensar que tem um exemplo básico de quem existiam pessoas que continuaram a ter escola de datilografia e a fabricar máquina de datilografia dos anos 80.
Então, nos anos 80, ainda se tinha máquina de datilografia, anos 90, acabou definitivamente. E aí, quem persistiu, quebrou. Né? A gente tem exemplos básicos, como a Kodak, né? que não se adaptou ao mundo digital. Ela foi a primeira, e aí é o risco, os primeiros que chegam nem sempre acreditam, porque diz, quem chega primeiro bebe água limpa, mas às vezes ele leva cada tranco danado até acertar. Nem sempre chegar primeiro é o bom, porque às vezes eu chego primeiro, mas eu me deparo com desafios muito grandes, especialmente quando a gente está em tempos de mudança, né? A gente nunca sabe qual o time correto para fazer a mudança. Dizer que quem tiver, ninguém tem a bola de cristal, mas a gente tenta buscar elementos, e eu volto àquela palavra do planejamento. Quanto mais planejamento, quanto mais informação nós tivermos para tomar a decisão, menor a possibilidade de nós cometermos erros que prejudiquem o nosso negócio. Ibne, eu vou te fazer alguns casos onde são usadas 3 palavras. Às vezes, sempre ou nunca. Ok? Vou ler uma frase e você escolhe dessas 3 palavras. Às vezes, sempre ou nunca. Lê o livro O Melhor Sócio do Brasil. Às vezes, porque não é para todo mundo, né? Tem pessoas que são extremamente resistentes a mudanças, que isso vai doer muito nelas, até porque antes de eu apresentar a metodologia, o livro tem 12 capítulos, dos quais 8 são dedicados a discorrer um pouco sobre a minha vida pessoal, e eu aproveito e provoco as pessoas a fazerem algumas reflexões sobre a sua vida pessoal, e incomoda, às vezes incomoda. Ego em sociedade. Nunca. Transparência em sociedades. Sempre. Aproveitar a família. Às vezes, porque aí eu vou querer justificar, porque isso pode dar um ruído de comunicação, porque família, e família tem um lado emocional muito forte. E se fizerem o corte, só eu dizendo às vezes, eu estou ferrado, né? Produtor. Mas eu vou dizer que eu nem sempre, para eu estar na família, eu preciso ir gerar renda, e normalmente essa renda eu gero fora da família. E aí, para mim, a grande palavra é equilíbrio. Família é equilíbrio. E assim, nós somos seres de tentativa e erro, né? Nunca sabe se a gente está conseguindo o equilíbrio. Às vezes eu enxergo que eu estou equilibrado, mas isso é muito do empreendedor, especialmente do empreendedor da minha geração, que foi um cara que realmente correu atrás de fazer e tinha uma preocupação muito grande com o futuro, de ter uma vida estável no futuro. Eu sou de uma geração que pensa, entre aspas, em se aposentar, mas uma geração que diz: eu preciso trabalhar muito para poder depois usufruir. E isso, na relação familiar, é de um risco grande, porque era sempre: eu preciso trabalhar muito, depois eu vou usufruir, inclusive da minha família. Então, hoje a gente já vê uma geração completamente diferente disso. Os caras dizem: eu quero resposta muito rápida. Então, é porque nós não tínhamos resposta rápida. Então, eu podia esperar muito pela resposta do meu trabalho. Hoje as pessoas querem uma resposta imediata. Se mandou uma mensagem no WhatsApp, se você demorar 30 segundos para resolver, o cara já está pensando: o que é que esse cara tem que não quer falar comigo? Ignorante, né? Então, da mesma forma no trabalho, a geração mais jovem,
É um risco grande e aí, aí vem um monte de coisa, porque potencializa a ansiedade e eles querem resposta rápida. Eu quero trabalhar hoje e já usufruir amanhã. Então, existe, inclusive, aí um conflito de gerações que tem que ter cuidado para não ser transformado num confronto de gerações. Mas eu preciso estar na família, mas eu preciso estar em sociedade, eu preciso estar com relação com outras pessoas e eu preciso do meu trabalho para garantir o sustento, uma renda e uma sobrevivência para minha família. Desistir diante dos obstáculos na sociedade. Às vezes. Sustentabilidade nos negócios. Às vezes porque é natural do empreendedor correr risco. Então, às vezes, você diz, se eu for pela sustentabilidade, às vezes eu vou para muito conservadorismo e pouco risco. Eu vou criando aversão a risco. E a aversão a risco não faz parte da vida empreendedora, não. Seguir o Instagram do melhor sócio do Brasil. Às vezes, porque ele é um Instagram, vamos dizer assim, eclético, porque muitas vezes quando eu estou postando coisas de empreendedorismo, mas também para exaltar que a gente não vive só de trabalhar, a minha proposta através da metodologia do melhor sócio, é que a gente tenha 90 dias de férias por ano. Então, no Instagram do melhor sócio, você vai ter também eu mostrando as férias do melhor sócio. Estou aqui na capela tal, na Alemanha, é o nome rapaz. Ilhas Maldivas. E nem sempre... Ó, tem seguidor que gosta de ver negócio e tem seguidor que gosta de ver a história, a viagem, essas coisas. Então, às vezes para um, às vezes para outro. Não ter tempo para reuniões. Às vezes, porque nem sempre a reunião... Às vezes depende de qual o objetivo da reunião e qual a pauta da reunião. Lembre-se, quer marcar uma reunião, qual é a pauta? Qual o objetivo? AGM sempre. Sempre. AGM sempre. Porque é momento de renovação de acordos. Eu digo que a gente deve pautar a nossa vida em renovar os nossos acordos. Perfeito. Minhas ideias são as melhores, mas não preciso da opinião de outros sócios. Nunca. Ô, Ricardo. Rapaz, se eu lhe disser que essas perguntas, na verdade, estão no seu Instagram. Eu simplesmente dei uma pesquisada e disse, olha, essas perguntas já foram de outros internautas e você que nos ouve nesse momento, se você seguir a página do Melhor Sócio do Brasil, vocês vão ver essas mesmas perguntas e as perguntas são exatamente as mesmas que você tem dado. E para encerrar, quanto mais sócio, melhor? Não, tudo tem um limite, tudo tem um ponto ideal, tudo tem um equilíbrio, né? Então, eu devo ter a quantidade de sócios que sejam complementares e que contribuam efetivamente para o negócio. Eu não concordo que existe um sócio que não contribua efetivamente para um negócio. Pode ser apenas um sócio capitalista, mas ele contribui efetivamente se ele deixa o seu recurso alocado no negócio para garantir a sobrevivência do negócio. Mas procure ter um número de sócios que seja necessário. Não tenha sócios de forma desnecessária. As pessoas, a gente está com você, como CEO do Grupo J. Pinto e autor do livro Melhor Sócio do Brasil. Mas existem algumas coisas que aqueles que nos ouvem nesse momento
querem conhecer um pouco mais a respeito do Ibn. Ibn, como você disse, né? Nesse momento, a Ibn, a pessoa física. Então, nós temos um quadro que é chamado Quem é Você? E o Luiz vai conduzir essa parte. Tá Quem é você? Que você lembra de quem? Rapaz, eu lembro de algum Na verdade, quadro da TV, mas eu não lembro qual era. Só que eu tirei e falei com o Carlos Alberto. Ele fazia a maior festa, Carlos Alberto, ele depois pegava no rosto do Carlos Alberto. Quem é você? Então, assim, só que esse quadro Quem é Você, ele fala justamente de alguns pontos que as pessoas não conhecem e que a gente mostra aquele lado de uma outra forma, de outro prisma. Imprensado um negócio desse. Porque é muito tranquilo falar da vida empresarial, mas falar da vida pessoal é normalmente desconfortável. Mas são perguntas são bem tranquilas. Tranquilo. Vamos começar? A outra já começa a filmar ali. Qual o seu propósito nessa vida? Eu roubei o propósito de uma pessoa chamada Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: eu não posso passar pela vida de uma pessoa sem deixá-la melhor ou mais feliz. Lembre-se, não é melhor e mais feliz. Às vezes você precisa ter atitudes mais duras para deixar as pessoas melhores. Às vezes, para forjar, você precisa do fogo. Qual a sua melhor habilidade? A minha melhor habilidade? Eu digo que é me relacionar com as pessoas. Uma curiosidade sobre você que ninguém sabe. A minha vida é um livro aberto. Então. Curiosidades sobre mim que ninguém sabe. Eu não vou dizer ninguém sabe, não. Mas é muito difícil imaginar que aos 10 anos de idade eu era um brigãozinho. Era brigão. Todos os dias eu chegava mais cedo na escola para brigar. Então, é muito difícil enxergar o Ibn de hoje com um garoto que era inquieto, e brigão e chato e tudo mais. Então, para mim, isso é uma curiosidade da infância que foi forjada ao longo do tempo, foi moldado ao longo do tempo. Qual foi a coisa mais bonita que já te falaram? Cara, a coisa mais bonita que já me falaram? Não sei. Eu acho que a vida é feita de tantas coisas bonitas que eu não sei. E quando vem a pergunta, aí vem um pouco de vaidade. E eu me nego a achar que o que me falaram de mais bonito é alguma coisa que me deixou vaidoso. Então, eu busco não alimentar isso. Então, não acho como que está vindo na minha cabeça. É algo que me deixou vaidoso, eu não gostaria de declinar sobre isso. A sociedade não pode ter vaidade, né? Uma história que marcou na sua vida. Uma história que marcou na minha vida é a história do Júnior, o que me vem à mente agora, né, do José Alves dos Santos Júnior, que ele era um garoto de baixa renda, um pai alcoólatra, que foi selecionado para ser frentista do meu posto. Depois ele passou no vestibular da universidade da antiga FUNESA. Ele foi meu aluno na faculdade e ao mesmo tempo que ele era meu aluno na faculdade, ele foi galgando posições dentro do posto. Ele passou de
de frentista para chefe de pista, foi meu gerente e depois ele passou num concurso da Universidade Federal de Alagoas e ele formado em administração, passando pelas minhas mãos como professor, se tornou um administrador da Universidade Federal de Alagoas. Acho que essa é uma história que me marca muito, é uma história, Que história, hein? de que eu sou muito feliz de ter participado e contribuído com a história do Júnior. Qual a sua maior saudade? Saudade? Não sei, acho que saudade mais forte, acho que é aquela que, acho que é um medo que todo mundo tem quando ainda tem, é pai e mãe. Essa eu, graças a Deus, tenho os dois, e eu digo que a gente nunca está preparado para essas perdas. Eu não tenho nenhuma saudade assim de algo que me faça sair de viver o presente. Então, eu vivo muito o presente, eu vivo muito o agora. Então, a saudade, a gente passa a viver um pouquinho de algo que já foi. Eu digo que eu não vivo das coisas que já foram, mas tenho um medo enorme de perder pai e mãe. Ibne, nós estamos chegando ao término do nosso podcast. Nós vamos ter as considerações finais. Eu vou falar depois, Luiz, e você então encerra. Mas antes, nós temos um quadro bate e volta. Eu vou te dizer uma palavra, e uma frase você pode resumir ou numa frase ou numa palavra. Tá ok? Ok. Ibne, Grupo J. Pinto. Grupo J. Pinto é uma vida. E poder ter a inspiração de dizer que nunca... Uma coisa que eu também gosto de dizer, que nunca esqueça seu ponto de partida. Então, como tudo partiu do meu pai, eu acho que o nome J. Pinto, que deixou ele muito feliz, muito orgulhoso, eu acho que é a vida. Acho que existe uma vida dedicada ao Grupo J. Pinto. O melhor sócio do Brasil. O melhor sócio do Brasil é legado. É algo que eu estou muito feliz em poder deixar como um marco na vida e dizer que muitas outras pessoas vão poder usufruir de uma metodologia que vai tornar a vida delas mais leve e mais rápida para alcançar seus objetivos. E Deus? Deus é a mística, Deus está acima de tudo. Deus, sem Deus nada. Ele é o complemento de tudo. Deus é complementaridade. Sem Deus, nada. Ibne Pinto e Silva, avaliando Ibne Pinto e Silva, e que essa é a sua maior virtude. Sem vaidade, é claro. É um cara do bem que quer fazer o bem e que respeita as pessoas. Ibne, o que é a vida? A vida? A vida é como a vida é como um trem que a gente embarca em uma estação, convive com algumas poucas pessoas. Quando a gente sonha, a gente pensar que no mundo existem 7 bilhões de pessoas, então você só participa ali de um vagão e que você deve estar sempre pronto para dizer: chegou o seu ponto para desembarcar.
E, mais do que tudo, tenha muito cuidado em não viver em função do seu destino. Curta o seu caminho, curta a jornada, aproveite a jornada. Ibn, eu aqui vários pensamentos na minha cabeça. É assim, mas o que vem são dois. Honra, pois não. Eu só quero salientar, dizer, isso ficou muito forte para mim quando eu fiz o Caminho de Santiago. Que isso vai estar muito presente. Você olha, mais importante do que o destino é a jornada. Então, pega o que você fez no Caminho de Santiago, todas as reflexões que você faz e transforme para a vida. Então, viva todos os dias a sua jornada. Muito bom. Sentimentos, assim, são vários pensamentos. O podcast, quando ele é criado, é como a gente disse logo no início, né? Antes de começar, ele não segue um script. E quem o conduz sempre é o entrevistado. E hoje a gente chega um momento de várias reflexões. Mas eu queria só ressaltar dois sentimentos. Primeiro, a honra de tê-lo aqui. Nós sabemos da sua agenda extremamente apertada, sabemos dos seus vários negócios, mas você veio. Então, assim, em nome da Escola do Varejo, nós te agradecemos muito. E gratidão pela pessoa que você é. Você é interessante. Tem pessoas que são tipo um astro. Eles são inacessíveis. Você, desde 2001 que eu conheço você sempre foi acessível. E é uma coisa que eu aqui, para aqueles que nos ouvem, eu falo por experiência própria, porque a gente já se conhece há um bom tempo. O quanto você é uma pessoa acessível, você é uma pessoa prática. Em 2021, eles não sabem, eu e o Ibn, nós fizemos uma viagem em Recife. Eu fiz o seguinte, eu vou me dirigir nesse momento à câmera. Em 2021, eu tinha um projeto de colocar uma revenda de pneus. E eu fui procurar o Ibn. E quando eu fui, ele disse, Ibn, você pode me receber? Ele esteja às 18 horas lá onde, na farmácia, hoje é uma farmácia, mas antes era conveniência. Eu disse, certo. Aí eu levei o notebook. Eu disse, Ibn, tá, ele, pronto, dia tal, o Ibn estava lá. E aí nós fomos a Recife. Naquele dia que não deu certo, rapaz, eu vim arrasado. Né? Eu disse assim, mas rapaz, porque veja, encontrei o sócio investidor, encontrei a revenda de pneus, mas quando o negócio deu, como diz a história, né, não deu certo, eu senti o impacto. E de lá para cá, aí passou-se um tempo, depois eu procurei você num outro projeto, mas você sempre foi acessível. Você sempre foi um cara seguinte, da gente conversar e realmente sem nenhum tipo de vaidade. Então eu quero que você saiba que realmente honra e gratidão, no meu caso, define esses sentimentos desse momento. E aprendizado. São coisas que, quando terminar a entrevista, eu tenho certeza é o seguinte, a reflexão de tudo que nós podemos ouvir e aprender com você. Tá ok? Eu vou passar para o Luiz, então as considerações finais serão dadas a você. Ibn, somos gratos aqui por sua presença, né? Essa pessoa de simplicidade que você é. Nos passar aqui um pouco do seu conhecimento sobre negócio, sociedade, visão de vida também. E que você volte mais vezes aqui ao nosso podcast para falar sobre sociedade, sobre negócio, sobre varejo, sobre produto. Somos muito gratos pela sua presença e é uma honra tê-lo aqui conosco. E muito obrigado por dedicar um pouquinho desse seu tempo precioso para o podcast Escola do Varejo. Eu também sou gratidão aí de poder estar aqui, né, conversando, batendo papo, e que nós estamos fazendo também algo que é legado, deixar aí para as pessoas. Essa nossa conversa pode ser aproveitada no todo ou em parte para que possa melhorar a vida de alguém, possa tocar o coração de alguém e que a pessoa possa crescer, melhorar a partir do podcast Escola do Varejo, que é uma iniciativa muito interessante. Eu sou fã do varejo, eu acredito no varejo. Acho que o varejo impulsiona a nossa economia. E agradecer aí o convite e desejar um sucesso cada dia mais
a esse projeto de sociedade de vocês. É isso aí. Eu vou encerrar uma frase, eu sempre encerro com a frase de pessoas que já faleceram. Dessa vez eu vou encerrar uma frase de uma pessoa que está viva, que é do Ibne Pinto e Silva. Use as coisas e ame as pessoas. Isso. Podcast Escola do Varejo. Primeiro podcast de varejo em Alagoas. Até a próxima. Valeu, Obrigado. pessoal. Valeu.